Quero comentar com vocês um assunto que parece que passou meio batido, não sei porque ninguém falou muito disso, mas é muito sério, tá? Isso é um símbolo de tudo o que está acontecendo atualmente no país, todo o retrocesso que nós estamos vivendo, e a gente não pode deixar isso acontecer não, tá bom? Então vem comigo que a gente vai conversar. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Para quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Roberto Cardoso. Mete seu dedinho aí no inscrever-se, porque a gente está quase 100 mil. Dá essa força pra gente, dá essa moralzinha, certo? E se você quiser contribuir com o canal, você pode se tornar membro por R$ 7,99, mas aí é a seu critério, tá bom? Olha, eu não sei se vocês perceberam o que o Flávio andou falando por aí, mas eu acho muito grave. Primeiro, ouçam o que ele falou para a gente conversar. Dá uma olhadinha. Já. É o senador Flávio Bolsonaro, estou aqui com o Gilson, presidente da Embratur, e estamos em Noronha, trabalhando e trazendo aí boas notícias. Muito em breve, mais detalhes, o Gilson vai passar aqui, sobre a questão dos cruzeiros marítimos, sobre a questão dos recifes artificiais. Estamos aí desatando os nós dessa legislação para permitir que esses segmentos também sejam muito melhor explorados pelo nosso país. É isso mesmo, Flávio. Noronha é um dos lugares com maior vocação do mundo para mergulho de contemplação. Acabamos de aprovar junto à Marinha mais 12 pontos novos de naufrágio para agregar ao turismo de Noronha, como também estamos destravando a volta aos cruzeiros marítimos em Noronha. É isso aí, estamos aqui hoje fazendo a vistoria dos pontos dos recifes artificiais, do Programa Nacional de Recifes Artificiais, aqui em Fernando Noronha. Pois é, eles têm um plano agora de transformar Fernando de Noronha numa área de lazer. Não é uma ideia nova, né? Essa ideia já tinha aparecido primeiro em Angra dos Reis, que ele falou que aquilo lá poderia ser uma Bahamas brasileira, que ele queria transformar aquilo num grande Caribe, né? Que tem que ser uma área para atrair turista, sendo que ali é interessante, porque a pessoa que ocupa lá a presidência da República, nem gosto mais de falar o nome dele, a pessoa que ocupa a presidência da República já foi presa ali pela Polícia Ambiental pescando, sendo que ali não é permitido nem a presença humana. Quer dizer, se ele estivesse boiando sem fazer nada, ele já estaria errado, mas ele não estava sem fazer nada, ele estava pescando e ele não podia nem estar ali. Ele foi multado, ficou bravo, ficou ligando para alguém que liberasse ele de lá. Ninguém liberou, ele teve que sair, mas ele guardou o ódio na geladeira, deixou lá guardadinho. Assim que ele assumiu a presidência da República, o que ele fez? Exonerou o fiscal que foi lá e aplicou a multa a ele. Ele fez isso, um dos primeiros atos dele na presidência da República foi exonerar aquele fiscal. O IBAMA perdoou a multa, essa multa nunca foi cobrada. E agora, essa área onde nem a presença humana é permitida, ele quer transformar na Bahamas brasileira. Então a gente nota que assim, a preservação, a biodiversidade, quer dizer, o futuro que nós vamos deixar para os nossos filhos não é prioridade. Prioridade é turismo, é exploração, é fazer virar dinheiro. A mesma coisa que nós vimos depois na Amazônia, né? Vamos devastar tudo, vamos tirar esse povo que mora aqui, eles que vão morar em qualquer outro lugar, vamos explorar o subsolo, vamos cortar madeira, vamos plantar soja, contra tudo e contra todos. Ele está tocando esse projeto, entregou toda a área de preservação ambiental na mão da agricultura, do agronegócio. Um absurdo. Mais do que isso, lembram do óleo do Nordeste? Simplesmente não se falou mais. Até agora não sabemos a causa daquilo, de onde veio aquilo, que providências foram tomadas. Nós só vimos o povo nordestino sozinho, sem ajuda, tirando petróleo que é tóxico na mão. Sem apoio, sem equipamento, sem material, sem nada. O seu Ricardo Salles, o ministro do Meio Ambiente, que já foi condenado em primeira instância aqui em São Paulo, porque ele era secretário de Meio Ambiente e ele falsificava mapas hidrográficos para favorecer empresas amigas, não é suposição, ele foi condenado já em primeira instância, estava lá recorrendo. O cara vira ministro do Meio Ambiente e não se deu ao trabalho de tomar uma atitude. Nem ligou, foi lá para tirar foto de mocassim e dizer que fez alguma coisa. Mas também o governo não deu nenhum retorno, não disse o que aconteceu, de onde veio aquele petróleo, o que aconteceu ali. Passou batido também.
Agora vocês viram o Flávio falar, eles querem levar essa destruição toda para um dos nossos bens mais preciosos, uma das nossas pérolas, Fernando de Noronha. Gente, Fernando de Noronha, para vocês terem uma ideia, eu morei 9 anos na Bahia. Nesses 9 anos que eu morei ali, eu não viajei quanto eu gostaria, porque eu trabalhava em hotel, eu tinha uma folga na semana. O Nordeste é muito grande, a própria Bahia sozinha já é grande, o sul da Bahia, por exemplo, eu nunca fui porque é longe, 1000 quilômetros. Um dia não dava para viajar muita coisa. Mesmo assim eu fui para Recife, Aracaju, Maceió, Natal, Fortaleza, eu rodei. Mas eu não fui para Fernando de Noronha, porque lá é muito difícil você fazer turismo e tem que ser difícil mesmo. Lá o turismo é difícil porque a prioridade nunca foi turismo. A prioridade sempre foi a preservação. Então, por exemplo, se você estiver fazendo um passeio de barco, apareceu um monte de golfinho, e aparece porque eles são curiosos, eles vão para ver o que tem. Se você mergulhar onde tem golfinho, você paga multa. Multa não é baratinha não, é multa de 5 mil reais. E paga. A não ser que você venha ocupar a presidência da República, aí você não paga, mas nós, meros mortais, temos que pagar. Mas veja só, o turismo lá é bastante limitado para que se preserve. Então, por exemplo, tem limite, você não pode ter mais do que X pessoas na ilha ao mesmo tempo. Tem um limite de lugares assim, cada lugar tem o seu próprio limite de turistas que podem ir. Então, você vai passear, você tem que dizer para onde você vai para ver se tem vaga. Tem gente que não consegue fazer um passeio que quer porque esgotou aquela capacidade, não tem mais. A prioridade nunca foi o turismo, a prioridade sempre foi a preservação ambiental. Tem praias lá, por exemplo, que tem falésias e o acesso é só pelo meio, por dentro da falésia, por escada. Não tem 300 escadas, porque a prioridade nunca foi o turismo, a prioridade é a preservação. Tem uma escadinha aqui para descer e olha lá. Então tem horário. Tem horário para descer e tem horário para subir, porque não dá para ficar subindo e descendo a qualquer hora não, que dá bagunça. Isso porque a prioridade nunca foi turismo, sempre foi preservação ambiental. E tantas outras regrinhas que tem lá, muita gente reclama, mas tem a sua razão de ser. Você entendeu? Não é para todo mundo ir para lá, depredar e destruir. Aquilo é uma pérola, aquilo tem que ser guardado. Mas agora não. Qual que é o projeto deles? Levarem transatlânticos, navios enormes para lá para fazer turismo e mais, ele falou em criar recifes artificiais. Porque assim, para quem mergulha, quanto mais coisa você tem no fundo do mar, é mais lugar para peixe entrar, para crescer coisas. Então muitas vezes você tem os recifes naturais, mas você pode afundar um navio, de propósito, você leva um navio para lá e afunda, e aquilo ali começa a virar como um coral artificial, um recife artificial. A vida marinha começa a se criar lá dentro, eles vão usando aquilo como se fosse toca, como se fosse abrigo. Então vamos dizer, leva para lá 12, 15 navios em lugares estratégicos e afunda. Mas, gente, nós estamos falando que a prioridade não é turismo, a prioridade é preservação ambiental. Não é transformar aquilo numa lixeira, é deixar aquilo intacto, preservado. Poderia ser melhor para o mergulho? Prioridade não é mergulho, prioridade é preservação. Mas a ideia deles é fazer exatamente isso porque eles querem fazer o que eles estão fazendo na Amazônia. Estão destruindo, estão passando motosserra, estão plantando soja e não estão nem aí. É a mesma coisa que ele quer fazer em Angra, é o mesmo descaso que ele teve com as praias do Nordeste. A prioridade nunca foi meio ambiente, a prioridade é exploração e aquela exploração burra, aquela exploração antiga que o mundo já superou. Tanto o mundo já superou, o mundo não faz esse tipo de exploração, que a maioria dos países e das empresas, ela tem uma cláusula ambiental. Se você não respeita o meio ambiente, não só o meio ambiente, se você tem trabalho infantil, se você tem trabalho análogo à escravidão, tudo isso são barreiras que alguns países ou algumas empresas não aceitam investir. Então, só da pessoa que ocupa a presidência está liberando tanto agrotóxico como ele está fazendo, muitas empresas já estão deixando de investir no Brasil, porque nós somos um país que não é mais amigo do meio ambiente.
Só dele estar cortando a Amazônia, muita empresa não está vindo mais para cá e não virão, porque não vão para esse tipo de país que tem essa política que não é a de preservação. Mas ele não tem limites, ele agora quer destruir uma pérola que está no meio do Atlântico lá, que tem que ser preservada. Todo país gostaria de ter uma maravilha daquela, é um lugar de difícil acesso, de turismo difícil, e que bom que está preservado até agora. Mas ele tem um projeto exatamente de passar por cima daquilo lá e deixa o turismo comer solto porque ele quer gente ganhando dinheiro. Eu quero saber qual que é a sua opinião. Eu acho isso um completo absurdo, mas o que importa aqui é o que você acha. Você concorda com esse processo de simplesmente deixar os transatlânticos lá, tirar essas barreiras que impedem, como ele disse, soltar essas amarras, deixar entrar mais turista e transformar aquilo, numa praia como tantas outras que tem por aí? Ou você acha que aquilo tem que ser preservado como uma joia, que tem que ser guardado para o futuro, uma área que tem muito mais valor intacta do que explorada? Qual que é a sua opinião? Diz para mim aqui, porque isso é o símbolo desse governo, que é o que nós estamos vendo. Valeu? Então é isso, quero saber qual é a sua opinião. Um grande abraço para vocês e eu já fui.